Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a professora Giovana, né? Muito obrigada pelo convite, pela palestra, e espero que seja agradável e que seja interativo, né? Foi realmente muito bacana, porque as duas palestras elas casam, porque papel de fiscalização é um, e fiscal de responsável técnico, papel de responsável técnico é outro. E eu sempre comento que o papel do responsável técnico é evitar que a fiscalização tenha todo esse laudo de fotos aí para conseguir mostrar. Palestra, o papel do médico veterinário como responsável técnico de alimentos de produtos de origem animal. Muito prazer. Está aqui o QR Code do Instagram. Tá? Para quem ainda não me segue, segue lá. Então, meu nome é Cássima, eu sou médica veterinária, me formei pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado em microbiologia, patologia e parasitologia também pela Universidade Federal do Paraná. Sou acadêmica de pedagogia, já chego na parte do porquê. Sou responsável técnica e professora de capacitação profissional. Eu trabalho como responsável técnica há mais de 20 anos. Eu amo ser responsável técnica, então eu tive a imensa alegria de me apaixonar por uma área da medicina veterinária, começar nela e seguir nela. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Tá? E o que eu chamo de missão? Então, a missão é transmitir, ampliar e trocar conhecimento. Eu sempre comento que, a gente vai ver isso, vou falar isso mais para frente, mas o papel do médico veterinário, principalmente do médico veterinário responsável técnico, ele é um papel de educador. Por isso, o curso de pedagogia, inclusive, porque quem ensina processo, quem ensina procedimento, quem ensina programa de autocontrole, quem fiscaliza, é o responsável técnico. Então, o conhecimento, ele é muito importante. Deem valor nisso. Vocês estão na universidade e a universidade ela transmite conhecimento. E conhecimento, ele é a chave para qualquer bom sucesso de qualquer área que vocês queiram. Né? E conhecimento, ele só tem utilidade se ele for compartilhado. Se a gente tiver o conhecimento e guardar só para a gente, ele morre com a gente. O interessante do conhecimento, a vantagem do conhecimento é quando a gente pode compartilhar ele com demais pessoas, sejam colegas, sejam funcionários, sejam proprietários, enfim, quem estiver na mira de frente ou disponível para a gente conseguir transmitir esse conhecimento. Tá? Veja, a palestra é o papel do médico veterinário responsável técnico em indústrias que manipulam produtos de origem animal. Então vamos aos conceitos. O primeiro deles, médico veterinário. Médico veterinário é o profissional que atua pela saúde e bem-estar dos animais, dos seres humanos, da sustentabilidade e do meio ambiente. Esse conceito aqui é o conceito de saúde única. Saúde única é a interconexão entre saúde humana, animal e ambiental. Então, independente de nós resolvermos trabalhar com clínica de pequenos, clínica de grandes, com produção, com reprodução, com nutrição, com defesa, ou com a tecnologia e a inspeção de alimentos, é saúde única. O médico veterinário, ele também é profissional da saúde pública. Inclusive, ele está lá no rol de profissões da saúde pública. Tá? Então, ele é um profissional de saúde pública. O objetivo é equilibrar a saúde de todos esses seres vivos. E é fantástico, porque o médico veterinário tem esse conhecimento. Tá? E quando a gente fala de saúde única, é necessário o multiconhecimento. Então, a universidade entrega para vocês um conhecimento inicial, um conhecimento que eu chamo de conhecimento start, ou conhecimento de arrancada. E é nesse conhecimento de arrancada que vocês vão ter a ideia de que, poxa, eu quero trabalhar com clínica de A, B ou C, ou com a nutrição de A, B ou C, ou com a reprodução, ou com a responsabilidade técnica, ou com a inspeção. A universidade dá esse start. Agora, trabalhar com isso é multiconhecimento. Então, quando a gente, mesmo estando na universidade, ou mesmo depois que a gente sai da universidade, os cursos de capacitação, eles são extremamente importantes. Tá? Veja que coisa mais maravilhosa a palestra que a gente acabou de ter. Olha que riqueza de conteúdo. E essa transmissão de conhecimento necessita de curso, necessita de aprofundamento. Então, quando eu falo em trabalho do responsável técnico, vocês muitas vezes comentam assim, poxa, mas a universidade não ensina.
claro que não ensina, porque ela não consegue ensinar tudo. Assim como ela também não ensina 100% de tudo que é cirurgia ou de tudo que é clínica. A gente tem que acabar procurando fora quem quer essa área. Para quem trabalha com a responsabilidade técnica, é a mesma coisa. Então a gente tem que se aprofundar na tecnologia de produtos de origem animal, no serviço de inspeção, nas novas tecnologias que existem, novas embalagens, novas atmosferas, tudo é um aprendizado constante. Faz mais de 20 anos que eu trabalho com isso e eu continuo fazendo cursos, eu continuo me aprofundando e continuo me especializando, porque o crescimento não para. Né? Então pense que há 50 anos atrás, para hoje, quando o boi era batido no tronco de árvore, para agora a gente ter uma legislação de bem-estar animal, quanto que caminhou e quanto a gente precisou estudar para que isso chegasse onde chegou agora. Né? E veja, responsabilidade técnica. Percebam ali a fonte, ó, fonte. Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que o Conselho diz? Responsável técnico é o profissional que atua para garantir a qualidade de produtos e serviços, seja de que local for. Responsável técnico de indústria de laticínio, de frigorífico, de empresa de embutidos, de pet shop, de clínica veterinária de pequenos animais, de produção, de feira de exposição. Não importa, responsável técnico. É responsabilidade dele atuar para garantir qualidade de produto e serviço, sempre assegurando o cumprimento de normas e regulamentações da profissão. Então, veja, responsável técnico precisa gostar de ler legislação. Ponto. Precisa sentar, ler a legislação e fazer um depara e fazer uma conexão dessas legislações, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, para quem não gosta de ler legislação, não dá para ser responsável técnico. Para quem gosta, está ali um local excelente para um momento de trabalho. Tá? Veja, então o responsável técnico ele é o profissional habilitado, inscrito no CRMV, que assume a responsabilidade pela segurança e qualidade das atividades realizadas. Uma coisa sou um médico veterinário, me formei, recebi o meu diploma, sou médico veterinário. A partir do momento em que eu me formei e recebi o meu diploma de médico veterinário, eu vou até o Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado que vocês forem atuar. No caso, o meu é do Paraná, mas existem profissionais que às vezes estão na fronteira do Paraná com Santa Catarina que tem o CRMV ativo, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. Então, tem que ter o registro no Conselho de Classe do estado onde vocês vão atuar. Tá? No momento em que você tem esse registro no Conselho de Classe, você está habilitado a exercer a sua profissão. E no momento em que você está habilitado, você pode solicitar para o conselho que a gente chama de anotação de responsabilidade técnica. Então, não é apenas você estar registrado no conselho de classe e ter o tão sonhado CRMV, o carimbo, que vai chegar lá um dia, tá? Vai chegar ali. Mas pedir para que o conselho de classe faça um documento dizendo que você, pessoa física, com este número de CRMV, é corresponsável civil e criminalmente por todos os processos que acontecem nessa empresa. Tá? Então, o responsável técnico é responsável. Ele chama isso porque necessita realmente de responsabilidade. Tá? Esse conceito já é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Responsável técnico, pessoa física, legalmente habilitada para adequada cobertura das diversas espécies de processos de produção. Tá? Você te perguntou assim, poxa, tem que ser veterinário, podem ser outros profissionais. Podem ser outros profissionais, porque depende da área da atuação. Então, no caso de inspeção de abate, abate, obviamente, produto de origem animal. Inspeção é atividade exclusiva do médico veterinário. Responsabilidade técnica para produtos de origem animal, principalmente para frigoríficos e abate, também é exclusivo de médico veterinário. Quem determina isso são os conselhos de classe. Os conselhos de classe se conversam entre si, e no que eles se conversam, eles dizem, não, isso aqui é só dessa área, isso aqui é de outra área. E, na verdade, assim, há 20 anos atrás, havia uma reserva de mercado para o médico veterinário muito maior. Né? Hoje, talvez por atuações da própria medicina veterinária, hoje o médico veterinário perdeu um pouco desse campo. Então, hoje, entre indústrias de laticínios, por exemplo, tem muitos químicos e engenheiros químicos que fazem a questão do trabalho da análise de leite. E é permitido que eles assinem como responsáveis técnicos. Tá? Então, a gente acabou perdendo um pouco desse campo, mas, na verdade, o que hoje define o responsável técnico ter uma área de atuação? A qualidade técnica dele. Tá? Então, o quanto ele sabe, e às vezes não é só o saber,
né? Até a doutora comentou isso. Você não precisa saber tudo, porque ninguém sabe tudo. O que você precisa é saber, no mínimo, um norte. Você precisa saber para quem perguntar, pedir ajuda para os coleguinhas e para os universitários, tá? Mas ter um posicionamento de conduta de quem tem conhecimento técnico. Tá? Então, aqui eu comentei que o veterinário, no caso o nosso conselho, é Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia. Tá? Então, aqui a fonte é o Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho. Então, pelo Conselho, responsável técnico, médico veterinário ou zootecnista, capacitado, prestador de serviço ou autônomo ou empregado, que possua o que eu comentei com vocês, que é anotação de responsabilidade técnica. Essa anotação ela é homologada pelo Conselho e no momento em que esse documento é homologado, fala, ok, então você, pessoa, nesse estabelecimento, é corresponsável civil e criminalmente pelo que acontece aqui. Tá? E empresas, né? Então, responsável médico veterinário, responsável técnico e empresas de produtos de origem animal. Gente, produto de origem animal. Vamos pensar em consumidor, vamos pensar em consumidor final. Tá? Então, produto de origem animal, qualquer produto alimentício que tenha como fonte um animal, podendo ser em estado bruto, semi-elaborado ou elaborado. Então, eu tenho carne, leite, ovos, mel, pescado. Cera de abelhas, todos os derivados de carne, todos os derivados de leite. Tá? Produtos de origem animal. Tá? Qual é a função do responsável técnico? Primar para que todos esses produtos estejam seguros em questão de perigos químicos, físicos, biológicos, radiológicos e alergênicos, eles têm que estar seguros para o consumidor final. Se isso não é saúde pública, nada mais é. Tá? É uma responsabilidade maravilhosa. Tá? Você saber que aquele produto tem a tua mão e que ele saiu próprio para o consumidor porque você interferiu naquele processo. Isso é algo que é prazeroso, isso é gratificante. Tá? E aí, quando a gente fala da questão de por que um veterinário, na questão do abate, ou na questão, no caso responsável técnico, na questão de RT de abate, né? Gente, o responsável técnico é o detentor do conhecimento técnico. Tá? Quem que entende de animal vivo? O médico veterinário. Tá? O veterinário que entende da criação, que entende da nutrição, que ele vai entender do jejum pré-abate, do transporte, do bem-estar animal. Tá? Quem entende de saúde animal é o médico veterinário. Quem entende de doença animal também é o médico veterinário. Por consequência, as inspeções são feitas por médicos veterinários. E, por consequência, dentro dos estabelecimentos em que há abate, o responsável técnico também é o médico veterinário. Por quê? Porque precisa conhecimento técnico. Tá? Conhecimento é poder. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu sempre ponho a fonte, né? Essa minha fonte é assim, Tio Ben, Homem-Aranha. Tá? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tá? Médico veterinário responsável técnico tem um poder gigante na mão, porque é saúde pública. E no momento que ele tem um poder gigante, ele também tem consigo uma responsabilidade. Tá? A parte boa disso é que, assim, no momento em que você tem uma anotação de responsabilidade técnica homologada pelo conselho, a responsabilidade já é sua, querendo ou não. Então, o que eu sempre falo para o pessoal, já que a responsabilidade já é sua, use o seu poder. Tá? Então, o seu poder é dizer o seguinte, vai ser feito dessa forma, porque quem entende disso sou eu, e eu estou dizendo que vai ser assim. Tá? Então, isso é postura profissional. E só tá poder, e só tem condição de ter postura profissional quem tem conhecimento. Tá? E conhecimento tem que sentar o bumbumzinho, ler na cadeira e começar a ler legislação. Não achem vocês que quem trabalha com isso há anos nasceu sabendo legislação, porque não sabe. E daí quando você acha que sabe, tem uma legislação nova. E é assim que funciona. Tá? Mas a ideia é não se deixar intimidar por isso. A ideia é ter esses conhecimentos e usar o conhecimento que vocês usam, que vocês aprendem aqui na universidade, na vida que está lá fora. Tá? Só para eu poder me situar, quantos de vocês já fizeram a disciplina de higiene e inspeção de tecnologia? Quantos ainda vão fazer? Só podia, né? Porque tinha que estar parelho. Disciplina de vigilância sanitária está junto com inspeção, não? Vigilância sanitária é uma coisa, inspeção é outra separada, Giovana? Vigilância sanitária e inspeção? Vigilância sanitária também não fizeram? Ou quem fez? Tem diferente
Geralmente vai estar na saúde pública, tá? Isso. Geralmente é que depende do currículo, mas quando está epidemiologia e saúde pública, ela vai estar lá. Vigilância sanitária vai estar ali, tá? Gente, quando eu falo de conhecimento, não é só conhecer, tá? É interconexão de conhecimento. Tá? Então, às vezes, a gente está aqui, veja, vocês vão estar na universidade pensando que vocês vão trabalhar em clínica. Quem começa um curso de medicina veterinária é inegável que gosta de bicho, ponto. E em gostando de bicho, a gente pensa em clínica, seja de que espécie for, ponto. Mas não necessariamente a gente vai trabalhar com isso. E às vezes existem disciplinas na universidade que não são exatamente aquelas que a gente mais ama no universo. Tá certo, ninguém gosta da mesma coisa. Mas as diferentes disciplinas, elas nos trazem uma gama de conhecimento que na hora da interconexão é muito importante. Então, quando vocês estão numa aula de microbiologia, essa microbiologia é extremamente importante para a tecnologia de produtos de origem animal e para a segurança do alimento. Então, a gente tem a tecnologia, a microbiologia, a parasitologia, a patologia. Então, essas disciplinas todas, quando a gente acaba vendo elas separadas e de forma estanque, você fala assim, tá, mas que coisa mais inútil, tipo, eu não vou trabalhar com isso. Só que não. Na hora que você vai trabalhar lá na vida real, você tem que juntar esses conhecimentos todos, colocar numa caixinha e usar esse conhecimento na aplicação prática do dia a dia. Tá? Mercado de trabalho para o responsável técnico. Tá? Veja, a gente acabou de ter aqui uma palestra fantástica sobre serviço de inspeção. Tá? Então, a gente tem serviços de inspeção federal, estadual, municipal, SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção, o SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade, geralmente para pequeno produtor, ele equivale a um serviço de inspeção estadual para os estados que os têm, com produtores até 200 metros quadrados, com um teto X de ganho anual. Tá? E a gente tem hoje os consórcios intermunicipais. Até coloquei ali os podcasts. Para quem for me seguir na página, a gente está fazendo uma série de podcasts agora. O primeiro que a gente fez foi com uma fiscal de serviço de inspeção municipal de uma cidade da região metropolitana de Curitiba. E o próximo que vai para o ar é com uma coordenadora de consórcio de serviço de inspeção municipal dos municípios consorciados da região metropolitana de Curitiba e litoral. São 31 municípios no consórcio. Tá? Então, por que isso é importante? Porque a gente aprende na faculdade, e é o que acontece, que hoje o serviço de inspeção municipal ele vende apenas para o município, o estadual para o estado e o federal para toda a federação e pode exportar. Tá? O SISB ele é estadual e consegue vender para a federação inteira. Mas o que acontece? Hoje, os municípios eles estão se consorciando, eles estão se juntando. Então, hoje, o município que faz parte de um consórcio, ele consegue vender os produtos dentro do próprio município e também para os municípios que fazem parte do consórcio. Por que isso é importante? É importante porque a gente está na universidade, a gente está pensando em grande indústria, a gente está pensando em serviço de inspeção federal, a gente está pensando em abates gigantescos. Hoje, o teu mercado de trabalho, eu vou colocar aí uma porcentagem que, assim, mais de 70% do mercado de trabalho do responsável técnico hoje está em serviço de inspeção municipal e consórcio, em SUSAF. Tá? São indústrias pequenas, com produtores que têm aí marido, esposo, filho e 2 funcionários, tá? Ou ainda estabelecimentos que têm aí 10 funcionários. Por quê? Os serviços de inspeção municipal, eles vieram para tirar a pessoinha que faz isso da clandestinidade, como as fotos que a gente acabou de ver na palestra anterior, e colocar essa pessoa dentro de um serviço de inspeção para que ela possa vender na feira do município com o serviço de inspeção. Isso é saúde pública. É trazer esse pessoal da clandestinidade para dentro de algo regular, para que ele possa crescer, sustentar a família dele, fazer sem medo, sem problema com fiscalização, consiga ganhar o dinheiro dele e ainda assim consiga crescer. Tá? Além de saúde pública, também ele é uma questão social. Então, o Serviço de Inspeção Municipal trabalha com esse crescimento social também. E o que acontece? A quantidade de municípios hoje que estão com a prática do Serviço de Inspeção Municipal, que estão entrando para os consórcios, e a quantidade de estabelecimentos que estão entrando no mercado de Serviço de Inspeção Municipal está crescendo muito. E precisa de responsável técnico para esse monte de gente. Tá? Só que precisa de responsável técnico bom, precisa de gente boa, que faça um bom trabalho e que realmente prime pela qualidade do produto final. Tá? Eu esqueci de tomar água, tá, gente?
Ainda sobre o mercado de trabalho. O que eu trago para vocês? Existem, no mínimo, né, essas duas modalidades, que é a modalidade que a gente chama de CLT. O CLT é o que a gente chama de profissional registrado em carteira de trabalho. Concurso público é outra coisa, tá, gente? Então, concurso público é alguém que presta um concurso para a federação, para o estado ou para o município, e ele é regrado pela regulamentação trabalhista do município, da cidade ou do estado, tá? Do município, da federação ou do estado. Na questão do CLT, ele é contratado, o médico veterinário é contratado por uma empresa. Na hora que ele é contratado por uma empresa, ele tem uma carga horária mínima de trabalho semanal, que geralmente varia entre 40 ou 44 horas por semana. Isso tem um registro em carteira, o funcionário recebe todo mês aquele salário, logicamente descontando os descontos cabíveis para o registro, tem fundo de garantia, tem férias remuneradas, tem 13º, então as vantagens de trabalhar com carteira assinada, que a gente chama. Tá? E a gente tem a questão do profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que pode trabalhar com a responsabilidade técnica, mas também com a assessoria e consultoria para desempenhar várias atividades. O profissional responsável técnico autônomo, ele tem uma carga horária flexível, porque depende do contrato que se celebra entre ele e a empresa contratante. Então, esse contrato pode ser de 12 horas por semana, de 6 horas por semana, de 4 horas por semana. Então, quem define isso é o próprio responsável técnico em conjunto com o profissional. Conselho que eu passo para vocês, quando vocês forem assinar a primeira responsabilidade técnica, peçam ajuda para quem já está fazendo isso, peçam ajuda para a professora, para que vocês tenham noção da quantidade de trabalho que existe. Porque muitas vezes, na ânsia de fechar um negócio, a gente acaba fechando um negócio para menos horas por semana, para cobrar mais barato. Na hora que você pisa no estabelecimento, você se depara com aquelas fotos e fala, meu Deus, eu disse que eu precisava de 4 horas, mas eu preciso de 12, que eu não vou dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. Tá? Então, a responsabilidade realmente é responsabilidade mesmo. Tá? O profissional autônomo, claro, tem uma carga horária flexível, tá? Mas precisa de gestão de tempo. Porque no momento em que você é responsável técnico, que você atende 3, 4, 5, 6, 8 empresas, você tem que dividir os dias da semana pela quantidade de empresas que você atende, para que você consiga atender todas com qualidade. Tá? E em qualquer das duas modalidades, a presença do responsável técnico no estabelecimento é fundamental, é de vital importância. Claro que quando o responsável técnico ele é contratado em carteira, modelo CLT, ele tem que estar no estabelecimento de qualquer forma. Mas eu falo isso no momento que a gente vai trabalhar como responsável técnico autônomo, que você faz um contrato de 6 horas por semana, de 10 horas por semana. Aí, eu já escutei isso de muitos responsáveis técnicos, acontece bastante, né? Que diz assim, poxa, mas o meu contrato é de 6 horas por semana no estabelecimento, mas afinal de contas tem um monte de coisa que eu posso fazer em casa, eu não preciso estar aqui. Spoiler, o proprietário do estabelecimento paga o responsável técnico para que ele esteja no estabelecimento e não na casa dele. Tá? Então, o tempo que você vai elaborar, que é a frase padrão, mas eu sou responsável técnico, tem várias coisas que eu posso sentar, o que eu desenvolvo para um é o mesmo que eu desenvolvo para todos. Tudo bem, se estiver desenvolvendo um curso de boas práticas de fabricação, que é para um, é para todos. Mas manual de boas práticas, programas de autocontrole, acompanhamento de processo de higienização e limpeza, acompanhamento de recebimento, isso a gente não faz de casa. Tá? Então, o responsável técnico precisa estar presente, porque somente estando presente, ele consegue identificar erros de processo. Exemplo, esses dias, estava eu no estabelecimento fazendo registro de produto. Gente, registro de produto é papel. Eu posso fazer em casa, não tem problema. Mas como ele me paga para estar no estabelecimento, estou lá fazendo registro no estabelecimento, no escritório fechadinho, porque eu tenho que me concentrar, só que tem a câmera. E eles fazem hambúrguer. E nisso eu estou fazendo... Gente, registro é uma coisa assim, eu amo fazer. Mas depois do terceiro você já cansou, né? Então você para, senta, você olha para a câmera, aí você volta, aí você termina aquela tabela nutricional, olha para a câmera... Tipo, vou começar a ver os dizeres obrigatórios de regulagem. Olha para a câmera de novo. Nessa que foi a terceira vez que eu olhei e falei, gente, mas o funcionário do hambúrguer já saiu 3 vezes. Tipo, não é lugar dele sair. Tipo, o que está acontecendo? Parei tudo, desci. Falei, por que você está voltando tantas vezes? Não, doutora, pois é, porque assim, a produção de hambúrguer aumentou muito na última semana. Então, eles produziam, na semana anterior, eles produziam 200 quilos de hambúrguer na semana.
e eles fecharam um contrato. Isso era terça-feira. Eles fecharam um contrato na quinta-feira da semana anterior, em que a produção semanal subiu de 200 quilos para 750 quilos. Super legal. A função do estabelecimento é produzir. A função do estabelecimento é ganhar dinheiro. Ok, perfeito. Mas a função do responsável técnico é pôr o pezinho ali e falar, pera, legal que aumentou a produção, só que agora você não vai mais fazer igual você fazia quando eram 100 quilos. Porque 100 quilos você conseguia fazer as bateladas de uma vez e estava resolvido o seu problema. Agora são 750 quilos. Então você vai ter que fazer a batelada, separar, fazer uma nova batelada, separar, fazer uma terceira batelada, separar, para tudo, lava o equipamento e depois você vai produzir. Aí chega no proprietário e diz, olha, agora são 750 quilos por semana. Não dá mais para produzir hoje o que vai vender hoje. Você tem que ter um processo produtivo em que aquilo que você vai vender hoje tem que estar pronto ontem. Porque a produção, ela é um processo cadenciado. Se eu não estou no estabelecimento, eu não vejo isso. Então, o veterinário tem que estar presente, o responsável técnico tem que estar presente. E ainda quando a gente fala em mercado de trabalho e áreas de aplicação, olha só que interessante. Vamos começar com o mercado. O mercado é ponto varejo. O mercado ponto varejo, ele vende carne. Essa carne que está ali no açougue, essa carne está vindo de um frigorífico, ou está vindo de uma fábrica de embutidos, se ele tiver o açougue, tiver os frios, está vindo de uma fábrica de embutidos. O mercado também tem a padaria. A padaria vende queijo e presunto, muitas vezes, que ele está usando para fazer as pizzas, as focaccias, né? Ou ainda ele tem, não está aqui, mas além do açougue, ele tem a fiambreria, que é o fatiamento de frios, que também está vendendo os frios ali. Isso veio de algum lugar, que veio de um criador. Esse criador tem um responsável técnico, a fábrica de embutidos tem um responsável técnico, o açougue também, o mercado também. Aí a gente tem lá em cima imóveis. Nossa, mas onde é que o imóvel entra nisso? Imóvel não dá para produzir em qualquer lugar, tá? Porque no momento em que um estabelecimento resolve ter uma atividade comercial, seja ela varejo ou seja ela produção, esse imóvel comercial, se for produto de origem animal, tem que ter serviço de inspeção. Ele tem que receber fiscalização. Se ele faz na casa dele, ele não pode receber, precisa de mandato. Como é que chega alguém? Bati na minha porta, chegou ali, vou abrir, vou entrar e vou descobrir. É a casa da pessoa. Então, é um imóvel. Esse imóvel tem que ter um engenheiro e um arquiteto que pode receber perfeitamente a consultoria de um médico veterinário para auxiliar esse engenheiro e esse arquiteto em todo o fluxograma de produção dessa fábrica. Porque não é simplesmente quero fazer uma fábrica. Geralmente o produtor faz isso. Eles me ligam e dizem assim, doutor, eu tenho essa casa. Posso fazer uma fábrica de linguiça? O meu tico e o meu teco, nesse momento, estão assim, falando, nossa, gente, pere, quanto de linguiça você vai querer fazer? E que tipo de linguiça você vai querer fazer? É linguiça mista? É só carne suína? O quê? Então, assim, o pessoal quer fazer tudo, mas lembra que eu comentei, né? Médico veterinário é o detentor do conhecimento técnico, o responsável técnico é isso. É função do RT dizer, olha, não pode fazer assim. Existe uma legislação que te coloca uma regra. Então, para você fazer o que você quer fazer, você precisa de mais áreas, você precisa de mais instalações, precisa de mais câmaras frias, precisa de mais locais de manipulação. Ainda na questão de mercado, eu tenho vigilância sanitária e serviço de inspeção. Claro, ele não vai trabalhar como responsável técnico. Então, o fiscal de vigilância sanitária vai trabalhar varejo, vai trabalhar nas feiras, quando a prefeitura permite, logicamente, e o fiscal do serviço de inspeção vai trabalhar nas empresas produtoras de produtos de origem animal. Mercados também entram no serviço de inspeção quando esses mercados possuem as bandejinhas de autosserviço. Então, as bandejinhas de autosserviço de carne na verdade, de carne, porque a gente tem as de queijo e presunto, elas estão entrando na legislação da vigilância sanitária, tá? Mas ela vai ter o serviço de inspeção, por quê? É produto de origem animal e ele precisa de uma origem. Essa origem tem que ser o estabelecimento fracionador. Então, supermercado também precisa de responsável técnico. Mesmo que ele esteja fracionando queijos e presuntos, queijo, presunto ou mesmo fracionamento de linguiça e salsicha, isso entra na resolução que a gente chama de 469 da SESA, Secretaria Estadual de Saúde, tá? Aqui do Paraná. Essa secretaria diz que derivados de produtos de origem animal podem ser fracionados na ausência do consumidor, desde que tenham áreas específicas exclusivas para esse fim e tenham responsável técnico homologado. Neste caso, o responsável técnico pode ser qualquer um. Pode ser um médico veterinário, nutricionista, um engenheiro de alimentos, um engenheiro químico, enfim, por aí vai. Quem determina isso? Geralmente são
as legislações e são os conselhos de classe. Tá? E aí é o seguinte, qual o papel do médico veterinário responsável técnico em alimentos de origem animal? O papel do RT é exercer o conhecimento técnico, porque o conhecimento, se não for exercitado, não serve para nada. A gente precisa conhecer e precisa colocar esse conhecimento em exercício. Tá? Qual o conhecimento técnico? Todo o conhecimento técnico. Tá? O bacana do conhecimento é porque ele é amplo, né? A gente tem todo um conhecimento. Tá? Então, a gente tem a tecnologia de produtos de origem animal, a fisiologia, a bioquímica. Como é que eu sei que transformou um músculo em carne? Isso é bioquímica. Tá? Microbiologia de produtos de origem animal. De qual produto eu estou falando? Estou falando de leite? Quais são as bactérias que contaminam primariamente o leite? Eu estou falando de carne? Quais são as bactérias que contaminam inicialmente a carne? Então, é microbiologia de produtos de origem animal. Microbiologia geral. Porque no momento em que o produto tem a sua contaminação inicial, quais são os fatores de multiplicação? Quais são os fatores que propiciam que esses micro-organismos proliferem e possam estragar ou deixar esse alimento inseguro para consumo? Tá? Microbiologia, patologia, parasitologia, legislações. Tá? Legislações de produtos de origem animal, não só elas, mas também as legislações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também norteiam, por exemplo, rotulagem de alimentos. Rotulagem de alimentos é da Anvisa, mas ela também norteia, porque afinal de contas um hambúrguer ou uma linguiça, ele é um produto de origem animal que é processado, ele tem que obedecer às legislações da Anvisa com relação a informações obrigatórias de rotulagem. Tá? Programas de autocontrole. Os programas de autocontrole, eles são 15, para quem tem frigorífico e para quem tem serviço de inspeção federal. Esses programas, na verdade, eles são responsabilidade do responsável técnico. Tá? Nesse momento da minha vida, estou eu andando o estado do Paraná fazendo curso de programas de autocontrole para fiscais dos serviços de inspeção, tá? Para que eles coloquem isso mais em prática, para que eles consigam sofrer as auditorias de CISB, de SUSAF, tá? Do Ministério ou do Estado. Esses programas de autocontrole são programas que vão definir todos os controles que a empresa usa para garantir a qualidade do produto final. Desde manutenção de instalações, piso, parede, teto, tipo de iluminação, tipo de ventilação, se quando ele lava uma área não fica água empoçada, que é água residual, controle de temperaturas, controle de fornecedores, controle do processo como um todo, controle de higienização. Gente, é o controle da empresa. Tá? E quem conhece a empresa é o responsável técnico. E o responsável técnico só conhece a empresa se ele estiver ali dentro. Tá? Então, ele tem que estar presente. E tem que fazer o trabalho dele bem feito, estando presente no estabelecimento. Tá? Além disso, defesa sanitária animal e zoonoses. Então, as guias de trânsito... As guias de transporte animal, as GTAs, elas são baseadas na defesa. Então, de que animais eu estou falando? De qual é a espécie animal? Quais são as vacinas que ele tem que ter? Quais são os documentos que têm que ser apresentados? Tá? Zoonoses. O que são zoonoses? Tá? Quais são as zoonoses para essa espécie específica que eu estou trabalhando? Então, esse conhecimento todo é extremamente importante para a gente colocar em prática o nosso exercício do dia a dia. Tá? Olha que interessante quando eu falo em zoonoses. Esses dias eu estava fazendo um curso de programa de autocontrole, inclusive, a sala tinha 20 médicos veterinários e uma moça que é engenheira de alimentos. Tá? Gente, na questão de controle de processo, fluxograma de produção e controles e validações de processo, gente, ela é incrivelmente maravilhosa. Ela conhece todo o processo produtivo. É um conhecimento que eu realmente fiquei positivamente espantada, porque é difícil a gente ver pessoal recém-formado hoje com tanto conhecimento. Tá? Na hora que eu comecei a falar de APPCC, tá? Análise de perigos e pontos críticos de controle, falei, gente, então tá bom, leite, perigos biológicos do leite, veterinários, né? Então tá bom, perigos microbiológicos do leite. Qual é a função da pasteurização? O que a pasteurização tem que matar? Mycobacterium tuberculosis. Tá todo mundo bem. Mas a profissional que é engenheira de alimentos não consegue responder isso. Tá? Por quê? Porque não faz parte do histórico escolar daquela profissão. Aquela profissão entende muito de outras coisas, entende muito bem de outras coisas. Mas a questão de zoonoses, ela é do médico veterinário.
Então, usem isso a seu favor. Vocês têm uma capacidade de conhecimento incrível. Se for bem usada, não falta mercado de trabalho para vocês. Tá? Não vai faltar. Na questão dos papéis do responsável técnico, tá? Vamos lá. Determinação de prazo de validade dos produtos produzidos. Quem determina a data de validade é o responsável técnico. Tá? É o responsável técnico quem conhece o processo, quem conhece a matéria-prima, quem conhece a microbiologia da matéria-prima, quem conhece o processo e os fatores de multiplicação bacteriana desse produto final. Tá? É o responsável técnico que conhece quais são os aditivos de tecnologia que podem ser usados para assegurar esse crescimento microbiológico. Tá? Por exemplo, produção de linguiça. Produção de linguiça, existe possibilidade de multiplicação de Clostridium. O que a gente faz? Coloca nitrito, que é o sal de cura, o nitrito na quantidade máxima permitida por legislação, segura o crescimento bacteriano. Tá? Isso é conhecimento técnico, gente. Tá? Então, existem coisas que estão descritas em legislação que está escrito. Então, por exemplo, temperatura de pasteurização do leite é de 72 a 75, ponto. É o que está escrito, não tem para onde correr, está escrito ali, tem que ser obedecido. Ótimo. Tá? Mas quando se fala em data de validade, existe uma legislação da Anvisa que vai dizer o seguinte: este produto é considerado próprio para consumo se ele tiver a bactéria A, B e C na quantidade máxima de 1, 2 e 3. Tá? Como é que a empresa vai garantir que aquele produto tem aquelas condições microbiológicas no final do processo? A RT tem que dar seus pulos. Né? Tem que fazer validação de fornecedor, tem que fazer controle de temperatura de recebimento, controle de armazenamento de produtos, controle de produção, validação de limpeza, tá? Para que ele possa garantir que aquele produto final esteja dentro das condições. As legislações, elas são maravilhosas em muitas coisas, mas em contrapartida, elas também engessam. Aí tudo que é engessado não permite a gente usar a nossa inteligência e conhecimento técnico para colocar isso em funcionamento. Tá? De novo aqui, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A responsabilidade já é sua, usa o poder. Tá? Não tem para onde correr. Né? Até aproveitando, alguém perguntou assim, mas o fato de ser mulher ou não, isso faz diferença? Gente, o que está em questionamento não é o sexo do responsável técnico. O que está em questionamento é a postura técnica. O que está em questionamento é o conhecimento técnico. Foi o que eu comentei, não precisa saber tudo, porque a gente nunca vai saber tudo, ainda mais recém-formado. A gente vai saber, mas vamos tateando, a gente vai aprender no meio do caminho. Tá? Mas eu tenho medo de pegar uma responsabilidade técnica porque eu não tenho segurança. Se for esperar ter segurança, não vai pegar nunca. Tá? Pega a primeira sem segurança, aprende a fazer fazendo e vamos. Tá? Ninguém aqui vai assumir uma responsabilidade técnica e vai fazer um trabalho mal feito. A gente sempre vai fazer o nosso melhor. E fazendo o nosso melhor, a gente vai aprendendo e vai aprimorando cada vez mais. Excelência precisa de prática. Então, a gente precisa começar o primeiro para daí ir melhorando. Tá? Mas veja, esse poder ele existe. Então, quando a gente fala em questionamento, é questionamento do conhecimento técnico. Tá? Você pode até não saber tudo, mas a postura é a postura de que assim, cara, quem manda nesse negócio sou eu. Porque se tiver que dar errado, quem perde o réu primário é a gente também, né? Então, é responsabilidade técnica nesse sentido. Tá? Outro papel super importante, determinação de quais os procedimentos de limpeza vão ser efetuados. Tá? O que eu vou limpar? Como que eu vou limpar? Quem vai limpar? Em que horário vai limpar? Qual produto de limpeza eu vou usar? Mas como é que eu vou saber que produto de limpeza eu vou usar? Gente, os produtos de limpeza tem ficha técnica. Então, você pega o produto de limpeza, lê a ficha técnica, vai estar dizendo, tem uma eficiência muito grande contra a bactéria A, B ou C. Poxa, eu estou num frigorífico, eu sei que um frigorífico de abate eu vou ter incidência maior de bactéria fulana, ciclana ou beltrana. Tá? Eu estou num laticínio, eu sei quais incidências maiores de bactérias eu vou ter. Então, eu consigo juntar interconexão de conhecimento. Na hora que eu faço essa interconexão, eu consigo falar, poxa, ok, tá? Eu vou usar esse produto, então esse produto ele tem um tempo de ação específico, ou eu vou usar esse desinfetante, por exemplo. Tá? E coisas que a gente vai aprendendo na prática. Né? Uso de cloro. O cloro, enquanto desinfetante, ele é maravilhoso, só que ele corrói metal. Então, se ele for um inox de baixa qualidade, ele acaba enferrujando o metal. Então, se tem uma indústria que tem muito metal e você vê que ele vai corroer, você arruma um problema com o uso do desinfetante clorado e você arranja um novo problema fazendo vários pontos de ferrugem no estabelecimento. Tem um problema a mais para você resolver. Poxa, mas então vamos usar quaternário de amônia.
quaternário de amônia é fantástico, não provoca ferrugem? Sim, mas ele necessita enxágue depois do uso, porque ele é perigo químico posterior. Isso está nas fichas técnicas, então não se apavorem, porque normalmente quando você chega no estabelecimento, já tem algum produto que eles estão usando, esses produtos têm uma ficha técnica, senta, lê com tranquilidade e coloca em prática. Ah, mas eu cheguei no estabelecimento e não tem ficha técnica de nada. Entra na internet, procura produtos de limpeza para laticínio. Vai aparecer um monte. Se aparecer um monte, o próprio site do produto já disponibiliza as fichas para a gente. Tá? Hoje em dia está muito mais fácil a gente fazer as pesquisas. Tá? Tô em dúvida ainda? Pede ajuda para o coleguinha, pede ajuda para a gente, procura no Instagram. Ninguém se nega em ajudar. Todo mundo ajuda, porque todo mundo que já está há um tempo trabalhando nisso já começou sem saber nada. Tá? Ninguém começa sabendo tudo. Tá? Se alguém falou para vocês, é mentira. A gente começa sem saber nada mesmo. Vai aprendendo à medida que vai passando. Tá? Seleção de fornecedores. Tá? Fornecedores. Poxa, eu estou fazendo linguiça. Que tipo de carne eu estou comprando? Qual é o tipo de serviço de inspeção que eu estou recebendo? É serviço de inspeção federal, estadual, municipal? Se o meu estabelecimento tem serviço de inspeção municipal, eu posso receber de outro estabelecimento que também tem serviço de inspeção municipal. Agora, se o meu estabelecimento tem serviço de inspeção estadual, eu só posso receber de quem tem serviço de inspeção estadual para cima. Tá? Então, qual fornecedor eu estou escolhendo? Qual é a temperatura de recebimento dessas carcaças, dessa carne, seja ela em carcaça, seja em caixaria? Como é que eu estou armazenando isso? Esse fornecedor, ele entrega nas horas mais frescas do dia? Ele consegue dividir a compra em 3 entregas na semana? Tá? Isso é avaliação de fornecedor. Tá? Poxa, então agora eu estou numa fábrica, num laticínio, ele faz iogurte e faz bebida láctea. Poxa vida, iogurte, qual é a qualidade do leite que está vindo? Qual é o certificado sanitário desses animais, de onde está vindo esse leite? Qual é o tipo de fermento? Gente, fermento é micro-organismo. Qual é o tipo de fermento que está recebendo? Como é que ele está fazendo essa fermentação? Como que está o produto final em gosto, em qualidade, em textura e em condição microbiológica? Tá? Então, isso é validação de fornecedor. Quem sabe isso é o responsável técnico. Tá? Talvez seja meio espantoso dizer isso, mas assim, muitas vezes, não é nenhuma nem duas, tá? É assim, em mais de 90% dos casos, vocês, enquanto responsáveis técnicos, são a pessoa que mais tem conhecimento técnico dentro daquela fábrica. Tá? Porque muitas vezes é o senhorzinho, tem gente com má fé? Claro que tem gente com má fé, senão não ia ter tanta denúncia. Tá? Mas tem muita gente que olha e fala assim, mas eu não sei, eu não sabia. Tá? Supermercado, por exemplo, que você chega, eles fazem a compra errada, compra muita carne, aí assim, você pisa no estabelecimento a primeira vez, porque a vigilância sanitária foi até o estabelecimento, descobriu que ele faz carne em bandejinha em outro serviço, fala, você precisa de serviço de inspeção. Aí cai no colo, você chega lá e fala, ok, eu sou veterinária, trabalho como responsável técnica, para ter serviço de inspeção, a gente precisa de um arquiteto ou de um engenheiro para aprovar esse projeto. Aí você pisa na planta, abre o freezer, fala, mas você não tem túnel de congelamento? O que é esse monte de carne largada aqui dentro do freezer? Não, doutora, pois é, mas é que assim, é a carne que sobra da compra. Fala, mas oi? Tipo, como assim, a carne que sobra? Não, mas assim, a carne que sobra, daí para não estragar, a gente coloca no freezer. Por que não pode? Não, não pode, porque você tem um código de saúde do estado, que você recebe resfriado, você vende resfriado, que você recebe congelado, você vende congelado. Muitas vezes eles não têm esse conhecimento. E a função do responsável técnico é orientar tecnicamente. Claro, vai ter o proprietário que vai escutar as orientações técnicas 1, 2, 3, 4, 5, 40 vezes e não vai fazer? Sim, vai. Mas no momento em que você está homologado no conselho de classe, você vai fazer uma recomendação técnica por escrito ou pelo próprio sistema do conselho, vai dizer, olha, eu já recomendei isso aqui mais de 10 vezes. Se ele tiver uma fiscalização e ele tiver uma infração em utilização de produtos, a sua parte legal você fez. Porque a gente vai também até onde o proprietário deixa. Tá? Então, na seleção de fornecedores, na determinação na forma de armazenamento de matérias-primas e insumos, que foi isso que eu comentei dos freezers, muitas vezes eles têm também, assim, produção de hambúrguer. Poxa, doutora, então, assim, eu faço hambúrguer. A planta dele só tem hambúrguer resfriado. E ele só pode vender hambúrguer resfriado. Mas é que daí tem um senhor lá na Caixa Prego de não sei aonde, que ele tem uma franquia de hambúrgueres de não sei o quê, e ele quer comprar todos os hambúrgueres na segunda, porque ele não quer que eu entregue 3 vezes por semana, mas ele quer que eu venda congelado. Pode? Não.
tá? Porque no teu projeto arquitetônico não foi previsto um túnel de congelamento. Então você não tem autorização para congelar e não tem autorização para vender congelado. Tá? Ah, mas e se ele fizer assim mesmo? Recomende por escrito, assine em 2 vias e guarde a sua via. Eu sou responsável técnica há mais de 20 anos. Eu tenho papel bonitinho, escritinho, assinado, colorido, inclusive, assim, aquelas via carbonada, que é velha pra caramba. Eu tenho isso guardado há 20 anos. Tá? Por quê? O cara de 20 anos atrás fechou, ele nem existe mais. Mas se acontece alguma coisa com o estabelecimento atual, eu tenho todo um histórico, dizer, não, pera, tudo que eu faço no estabelecimento tá guardadinho, ó, eu faço direitinho. Tá? Documento é super importante, tá, gente? Teve uma vez que eu fui responsável técnica de um estabelecimento para variar a linguiça, né? Os caras adoram fazer linguiça, tipo, né? Vamos fazer, porque da linguiça eles acham que eles podem pôr todo o tempero do mundo, todo o sal de cura do mundo e todo o resto de carne possível e vamos fazer linguiça e acho que a qualidade é aqui. Tá? Aí chego eu no estabelecimento, recomendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a carne que vinha. Não era uma carne com serviço de inspeção, porque daí tem um amigo, do primo, do irmão, de alguém. Falei, veja, no momento em que eu estou homologada no conselho, eu sou corresponsável civil e criminalmente. Na hora que eu sou corresponsável, eu tenho que recomendar. Agora, existe um limite para a recomendação. Enquanto recomendação, para que ele faça o que é correto, ok. Mas se ele está recebendo carne sem serviço de inspeção, isso é uma atividade legal. E eu não posso ser conivente com isso. Então, se der errado, não importa se eu recomendei ou não, a minha obrigação de responsável técnica é informar o órgão fiscalizador. Ele está recebendo carne clandestina. Aí cheguei uma hora que eu olhei e falei, olha, amigo, muito bacana, valeu, foi bom, adeus. Porque, assim, os teus CNPJ, talvez 2% deles seja boas práticas de fabricação e serviço de inspeção. Agora, o meu CPF... 100% do meu CPF, 100% do meu conselho é serviço de inspeção e boas práticas de fabricação. E eu não vou perder 100% do meu CRMV por conta do 10% que você não dá valor. Então, assim, se tiver que gastar o réu primário, a gente gasta de outro jeito, né? Então, não precisa gastar com isso. Dei baixa do conselho, guardei todas as recomendações, fiz a denúncia, guardei o papelzinho da denúncia, guardei o papelzinho da baixa. Perfeito. 3 meses depois, me liga a chefe do serviço de inspeção municipal, aquela cidade específica, fala, Cássima, você é RT do estabelecimento tal? Falei, não, eu já dei baixa nisso tem meses, porque ali não rolou, não deu certo. Ela falou, então, você tem a baixa com você? Falei, tenho, né? Manda para mim a baixa, porque é a história de que a etiqueta estava perfeita, pena que o frigorífico de origem já tinha fechado faz 3 anos, né? Então, esse é um que ele fez uma etiqueta perfeita, só que na etiqueta perfeita tinha um número de serviço de inspeção federal que nunca existiu, tinha uma rotulagem completamente fora da rotulagem padrão e, por incrível que pareça, tinha o meu nome embaixo, parecia frasquinho de remédio, sabe? Responsável técnica, Cássima Garcia Laureano dos Santos, CRMV número tal. Eu não sabia disso, eu só descobri porque a fiscal achou e ligou para mim. Eu falei, pera, calma que eu vou te mandar abaixo, eu vou te mandar toda a documentação. Tá tudo certo, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente tem respaldo. Agora, assim, imagine se ela não tivesse me ligado e tivesse ido para o Ministério Público. Porque daí é denúncia, é Ministério Público, isso é processo crime. Se eu não tenho esses documentos todos, como é que eu me defendo? Tá? Então, o responsável técnico, de novo, é uma função de muita responsabilidade. E por isso, a gente tem que gostar de ler legislação, a gente tem que gostar de elaborar papel e tem que guardar papel. Tem que ter organização no processo. Tá? Além disso, a determinação dos controles necessários para a produção. Gente, produção de qualquer produto, né, de origem animal, ele tem processos. Esses processos passam por um fluxo lógico de contaminação. Recebimento, armazenamento, produção, embalagem, temperatura de armazenamento para expedição e entrega para o produto final. Isso é um fluxo lógico. Claro, diferentes produtos vão ter fluxos diferentes no meio do caminho, vão ter caixinhas a mais ou a menos no meio do caminho. Mas quem conhece esse processo é o RT. É o RT que vai dizer, olhe, você está guardando esse produto aqui, mas aqui não é lugar. Tá? Cheguei no estabelecimento uma vez, ele tinha uma câmara de armazenamento de insumos. Só que ele faz espeto de frango. Como que ele faz o espeto de frango? Ele recebe o frango, até aí tudo bem, tira das caixas de papelão, colocava em caixa plástica. Na caixa plástica, colocava na câmara de armazenamento de matéria-prima. Perfeito. Só que o que acontece? No dia seguinte, ele tirava esses frangos da caixa
né, das embalagens, e ele colocava no tempero e deixava 24 horas marinando, para que frango é uma coisa que não tem muito gosto de nada, né? Então ele deixa na câmara fria marinando durante 24 horas para pegar esse sabor. Só que ele deixava marinando dentro da câmara de armazenamento de insumos. Eu falei, tá, mas essa câmara não é lugar. Mas por que, doutora, que não é lugar? Eu falei, não é lugar porque não é lugar, porque assim, câmara de armazenamento de insumos é de insumos. Isso aqui já não é mais insumo, isso aqui é um produto em metade de processo. Tá? Poxa, mas como é que eu consigo construir uma outra câmara? Às vezes eles não conseguem construir uma outra câmara. Mas a gente resolveu com uma geladeira industrial de 4 portas, que ele comprou usado, inclusive, desde que funcione e desde que mantenha a temperatura, tá perfeito. Então agora ele armazena os produtos ali para que eles fiquem 24 horas pegando esse sabor e não faz contaminação cruzada de produto in natura com produto temperado na câmara. Tá? Mas isso é o olho do RT. Tá? Isso é o conhecimento técnico do processo. Tá? Controle de formulação. Tá? Dentre os programas de autocontrole, existe o programa de autocontrole, que é controle de formulação e combate à fraude. Tá? Esses programas de autocontrole, veja, eles pedem para que seja feito esse controle de formulação. Existem em legislação os RTIQs, que são regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Então, quando alguém vai fazer, por exemplo, iogurte, ele tem que usar leite e fermento, e no máximo ali o açúcar ou as frutas ou as polpas de frutas que estão sendo utilizadas. Se ele vai fazer bebida láctea ele pode usar soro de leite, mas ele não pode colocar soro de leite no iogurte, porque o RTIQ proíbe isso. Se ele está fazendo linguiça toscana é apenas carne suína. Se ele quiser colocar carne bovina, o rótulo vai ser de linguiça mista. Então, existem regulamentos técnicos de identidade e qualidade que devem ser obedecidos. Quantidade máxima de nitritos, por exemplo. Quantidade máxima de nitritos é 0,015 gramas por 100 gramas de produto. Colocou mais do que isso, é fraude. Tá? E eu costumo dizer assim, fraude é um produto que é vendido diferente do que a especificação técnica dele diz que é para ser, sendo proposital ou não. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe que não podia. Né? Quantas vezes eu chego para o produtor e ele diz assim, nossa, doutora, mas assim, eu não posso usar espessante na linguiça toscana? Não, não pode. Tá? Mas quem conhece o RTIQ? Eu conheço. Porque se ele conhecer, ele não precisa de mim, né? Então, eu tenho que conhecer o processo. Tá? Quando eu chego para o produtor e falo assim, veja, esse sal de cura que você está usando, apesar da indicação de uso falar que é 30 quilos para cada 300 quilos, você está usando na quantidade certa, só que o teu nitrito deu 4 vezes acima do permitido. Você precisa ou diminuir a quantidade ou trocar de fornecedor. Eu sei isso. Tá? Ele não sabe. É para isso que ele me paga. Eu tenho um cliente que é muito bacana. Eu sou responsável técnica dele, deve ter uns 15 anos. Às vezes eu falo algumas coisas para ele. Poxa, Fábio, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer cozido. Olha, conversei com o pessoal da açougue, vamos fazer de outra forma. Ele olha para mim e fala assim, o que você vai fazer e de que jeito você vai fazer, absolutamente não me interessa. O que eu não quero é ter problema com a fiscalização. Então, me diga o que é que eu tenho que fazer e eu vou obedecer. Mas se eu tiver problema, eu vou atrás de você. Tá? Essa é a função do RT. Tá? É garantir que o produtor possa produzir e dormir tranquilinho com a cabeça no travesseiro. Tá? Programas de autocontrole, gente. Programa de autocontrole tem mais de 20 anos. Tá? E agora, com os serviços de inspeção municipais, os consórcios, os CISBs, os SUSAFs, eles estão mais em alta, porque o que acontece? Tem muito estabelecimento saindo da clandestinidade e entrando no serviço de inspeção municipal. Então, agora o programa de autocontrole está em alta. Acreditem vocês ou não, uma das principais reclamações dos fiscais de serviço de inspeção são médicos veterinários responsáveis técnicos que não sabem fazer programa de autocontrole. Tá? Então, aprendam a fazer programa de autocontrole, porque tem bastante campo para isso. Tá? E qual que é a grande dificuldade do responsável técnico? Ele muitas vezes não consegue escrever nos programas de autocontrole aquilo que acontece na prática do estabelecimento. Ele escreve de acordo com as vozes da cabeça dele, só que na hora de colocar em prática não consegue pôr, porque é impossível. Tá? Então, você só consegue descrever um processo se você está no estabelecimento, se você acompanha o processo, se você conhece o processo. Senão você não consegue descrever. Tá? Treinamento de funcionários. Eu já escutei muitas vezes, vou até tomar uma água na pausa do treinamento de funcionários. Eu já escutei muitas vezes assim, eu fiz veterinária porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho, por isso que eu trabalho com veterinário. No momento em que você escolhe trabalhar com clínica, o que mais te estressa não é o pet, o que mais te estressa é o dono do pet.
Tá? No momento que você escolhe trabalhar com a produção, o que mais se estressa não é o animal, é o produtor, dono do animal. Tá? E no momento que você resolve trabalhar com responsabilidade técnica, precisa gostar de gente. Tá? Precisa saber se comunicar com as pessoas. Relacionamento interpessoal. Por quê? O responsável técnico é aquele que detém o conhecimento. Conhecimento, se não for transmitido, não for compartilhado, não serve para nada. E para compartilhar conhecimento, precisa conversar. Tá? Então, treinem isso. Eu sei que para muitas pessoas é difícil o conversar, o dialogar, principalmente para funcionário que você nunca viu na sua vida e tem que ficar lá ensinando ele como é que lava do jeito certo. Tá? Mas é assim que funciona. Tá? Porque nós temos um papel maravilhoso na questão de saúde única, na questão de saúde pública, que é o papel do educador. Olha o quanto que a gente interfere no crescimento das pessoas. Na hora que você ensina que ele tem que lavar a mão corretamente, que ele tem que enxugar com papel toalha, e não adianta pegar com a mão suja na tampa da lixeira, porque ele vai sujar tudo de novo. Tá? Ou que ele tem que fazer o controle de temperatura de recebimento da matéria-prima, ele tem que colocar numa distância certa do termômetro, porque se ele bater o termômetro daqui até a parede, ele está verificando a temperatura do jeito errado. Tá? Na hora que você diz para ele que ele tem que fazer uma planilha de controle da pasteurização do leite, porque, poxa, por mais que seja um rebanho controlado, a legislação pede que a temperatura seja de tanto a tanto, porque existe uma doença que é a tuberculose e ela pode ser transmitida por leite, pela falta de pasteurização do leite. O conhecimento que eles ganham e o trabalho bem feito que eles fazem, quando eles são bem treinados, quando eles são bem capacitados, é uma das coisas mais gratificantes de trabalhar com RT. Tá? Você pergunta para um funcionário por que é que você faz este procedimento e ele descreve, tá? É uma coisa muito bacana. Eu até não coloquei aqui um vídeo, mas eu falo muito para os funcionários assim, o proprietário tem muito daquilo, né? Porque veio um vendedor e o vendedor aqui me colocou o produto X, que diz que esse produto ele é milagroso, ele desencrusta tudo, ele limpa tudo, ele resolve tudo. Eu falei, amigo, o que limpa é assim, água, sabão, braço, boa vontade. Tá? Você pode ter o melhor produto de limpeza do mundo. Se não tiver braço e boa vontade, não vai limpar. Então, eu uso muito esse termo. Aí teve uma vez que eu filmei um funcionário e falei, explica pra mim como é que limpa a serra-fita. Na hora que eu filmei, ele falou umas 3 vezes. Ele, não, pois é, né, doutora? Que tem que colocar assim, força e vontade, né? Tipo, força e vontade, né? Então, o funcionário, ele é espelho do RT. Tá? Isso é muito bacana. Você olhar e falar, pô, tem um pedacinho meu ali, tipo, fui eu que fiz isso. Tá? Quando dá errado, a culpa é nossa. Mas quando dá certo, o mérito é nosso também. Tá? E é muito bacana você trabalhar com esse crescimento. Tá? Então, precisa conversar com as pessoas. Tá? Para que um procedimento, seja ele de recebimento, de produção, de armazenamento, de embalagem ou de expedição, para que isso funcione, você precisa que o funcionário faça. E o funcionário só vai fazer bem feito se você ensinar. E para ensinar, tem que ter relacionamento. Lembra da faculdade de pedagogia? Faz pedagogia justamente para isso, por conta de ensino de jovens e adultos, tá? Porque é realmente muito bacana. Só existe aprendizado se houver relacionamento. Não adianta sentar com uma turma de 10 funcionários, colocar todo mundo numa sala e ficar passando slide, porque ninguém aguenta. A gente não aguenta. Tá? É o ensinar, é pegar na mão, é conversar, é no mínimo saber o nome da pessoa. Tá? Não adianta chegar no estabelecimento e fazer o checklist semanal de verificação de higiene e limpeza e colocar durante 3 semanas seguidas que a face interna das mesas está suja. Se você não chega para a pessoa e diz, olha, tá vendo aqui, ó? Tem que limpar aqui embaixo. Então, amanhã, quando você terminar o processo, você para tudo, pega essa mesa, vira de cabeça para baixo, lava tudo, tira todas as craquinhas, aponta as craquinhas, enxágua, vira a mesa e daí você faz a limpeza normal. Se você não avisa, eles não vão adivinhar. É para isso que você existe, para que você possa olhar, para que você possa identificar a não conformidade e para que você possa consertar a não conformidade. É a tal da medida corretiva. Tá? Bem-estar animal, gente. A gente acabou de ter uma palestra só sobre bem-estar animal. Tá? Então, veja, é produto de origem animal? Sim. Tá? Adoro bacon. Sem hipocrisia, bacon é vida. Perfeito. Mas não é porque vai morrer que tem que morrer sofrendo. Tem que ter respeito. Tá? Então, eles estão sendo criados, transportados e abatidos para a nossa alimentação. Isso não nos dá o direito de causar um mínimo de sofrimento, tá? Além do sofrimento que já é inerente ao processo. Tá? Então, isso é função do RT. Tá? Na hora que fala assim, pois é, mas é que o fiscal do serviço de inspeção olhou para o animal e o animal está caquético. Puxa vida, o RT estava onde? Tá passeando? Tipo, como assim? Saiu do caminhão desse jeito e ninguém falou nada?
Tá? Então, antes do fiscal chegar e falar que, poxa, isso está errado, cadê o RT do estabelecimento para dizer isso não pode? Tá? Cadê a recomendação técnica do RT dizendo, ó, não dá? Cadê a denúncia do responsável técnico para o conselho para dizer, olha, está fazendo o procedimento errado? Tá? Eu compreendo perfeitamente que, assim, no momento em que nós somos responsáveis técnicos, fica complicado a gente ficar fazendo denúncia para o conselho do estabelecimento que está fazendo algo irregular. A gente está denunciando a pessoa que nos paga, né? Então a gente fica realmente com o pé em cada canoa. Mas existe um limite para isso. Existem coisas que você recomenda e existem coisas que são absurdas que você precisa denunciar. A pergunta sempre é: vale meu réu primário? Não vale. Tá? Vale o sofrimento desse animal? Não, não vale. Então, existem coisas que o dinheiro não justifica. Tá? Então, isso é uma questão de consciência ética, é uma consciência profissional. E é isso que nós, que somos responsáveis técnicos há mais tempo, e é isso que os fiscais do serviço de inspeção esperam de quem vai trabalhar nessa área. É essa consciência ética, é essa consciência de dizer, olha, o meu limite deu até aqui. A partir daquilo, eu estou sendo conivente com algo que não é legal. Tá? Então, o bem-estar animal é todo o processo. Tá? O transporte, o desembarque, a espera, a insensibilização, seja com pistola, seja com choque, seja com eletronarcose, a sangria, como é feita a sangria, o tempo de sangria, a verificação desse animal se ele realmente está insensibilizado nessa sangria. Isso é mais do que não receber notificação de não conformidade da inspeção. Isso é primar pelo bem-estar daquilo que está morrendo para a gente comer. Tá? E isso é medicina veterinária. Tá? Prevenção de zoonoses. Então, aquelas matérias que a gente não gosta muito, tipo defesa sanitária, tipo, sério, que saco, que eu vou ter mesmo que saber cada tipo de bicho, quanto tempo tem que ficar em quarentena, em quanto lugar para conseguir liberar, é por causa disso. Tá? Então, os animais ficam doentes, algumas doenças são transmitidas para as pessoas, são zoonoses, e para que eu consiga controlar as zoonoses, tem que saber defesa sanitária. Tá? É extremamente importante, porque se eu não souber defesa sanitária, não precisa de guia de transporte animal, qualquer bicho entra e sai, e daí eu não tenho áreas livres de gripe aviária, não tenho áreas livres de febre aftosa, não tenho, sem vacinação, eu não tenho áreas livres de nada. Isso prejudica o comércio, isso prejudica a exportação, isso prejudica a alimentação das pessoas como um todo daquela região. Tá? Entendam que o papel do médico veterinário, responsável técnico, além da saúde pública como um todo, ele também é um papel extremamente importante na economia. Porque na hora que para uma coisa, para tudo. Parou tudo, nada mais vende, dinheiro não circula. Se o dinheiro não circula, tudo para de circular. Tá? Então, aquele produtor que saiu da clandestinidade, está no serviço de inspeção municipal, nesse podcast que eu fiz com a doutora Renata, ela comentou exatamente isso. Tinham produtores de queijo clandestino que vendiam um queijo clandestino a R$20 o quilo na feira. E, de repente, esse produtor hoje está no serviço de inspeção municipal, vendendo o queijo que ele faz com serviço de inspeção, com boas práticas de fabricação, a R$120 o quilo na feira. E está tudo bem, e ele ganha prêmios, e ele expande. Isso aumenta a economia do município, isso gira a economia do município, isso coloca nas pessoas num trabalho digno e legal, isso faz com que essas pessoas não saiam do trabalho rural e vão procurar emprego em outros lugares. Se elas não vão procurar empregos em outros lugares, aquela vaga de emprego serve para outras pessoas também virem trabalhar ali. Isso é economia, gente. Isso é economia, política pública. E é uma responsabilidade bastante grande, mas também é uma felicidade muito grande saber que a gente pode participar disso. Tá? E, em resumo, tá? Papel do responsável técnico: primar pela garantia do processo, da produção e da qualidade final. Cássima, qual é a sua função como responsável técnica? Ter certeza que aquilo que está indo para o consumidor é seguro. De que jeito? Eu que dei meus pulos. Tá? Verificando o fornecedor, verificando o processo, verificando o armazenamento, fazendo treinamento de funcionário. Mas não importa o que eu faça, tudo o que eu fizer e mais coisas que eu perceber que são necessárias precisam ser feitas para que o produto chegue na mesa do consumidor final e esse consumidor não fique doente, não tenha uma dor de barriga, não tenha uma diarreia com vômito severo, não onere o Sistema Único de Saúde ou ainda não se contamine com leucociscercose ou tuberculose, que são doenças graves que inutilizam a pessoa para continue tendo, né, a possibilidade de continuar trabalhando. Essas doenças afastam por invalidez. Aí você tira uma pessoa do mercado de trabalho em que ela podia ganhar um pouco mais, afasta por invalidez no INSS, ela fica meio que condenada a ganhar um salário de afastamento por conta de uma doença que é uma zoonose que poderia ter sido evitada. Tá? Então, o papel do médico veterinário, sim, é saúde única e é saúde pública.
ok? Tá? Antes de eu pôr o obrigado, eu deixei aqui em cima o flyerzinho, ele é frente e verso, tá? Dos nossos cursos e dos nossos serviços. Tem QR Code de Instagram, tem QR Code de serviços. Então, para quem quiser pegar, distribuir ou fazer cursos, por favor, tá aqui junto com a água, podem ficar à vontade. Tá? Para quem ainda, ou pelo próprio Instagram, está em dúvida sobre o que fazer, como fazer, se é uma área, às vezes ajuda, eu vou dizer assim, ajuda para conseguir estágio, tá? Então, assim, infelizmente eu estou no momento que eu não consigo pegar estagiário, porque eu não estou mais dando conta. Mas ajuda a gente sempre conhece um local ou outro que, né, aceita estagiário. Então pode mandar pelo Instagram ou para o cursos@solovisa.com.br, que assim, no que a gente puder ajudar, a gente sempre ajuda. O mercado está muito carente de bom profissional, e quando aparece pessoal que quer trabalhar de um jeito sério, também é nosso papel, tipo, trabalhar com isso e ajudar para que o negócio funcione da melhor forma. Beleza? Muito obrigada.